Shalom, queridos. Estou aqui mais uma vez para a gente falar hoje um pouquinho mais sobre Miqueias, capítulo 5. Esse texto profético que aponta para Jesus, que apontava para o local onde iria nascer, Betlehem, mas que nesse texto fala de algumas características muito fortes na vida de Davi, que é uma das figuras que apontam, indubitavelmente, para o Messias, para o filho de Davi, não é? Para o rei dos reis, que vai reinar desde Jerusalém, sobre todas as nações da terra e sobre o universo. Esse é Yeshua HaMashiach, o filho de Davi, Yeshua ben David. Muito bem, esse texto de Miqueias fala sobre aquele que haveria de reinar e também aquele que apacentaria o seu povo, conduziria. E foi justamente isso que o nosso Deus achou nessa pequena vila. Davi tem essa característica, ele era um pastor de ovelhas, ovelhas que não eram dele, ovelhas que pertenciam ao seu pai, Isai, Jessé. E Davi, ele tinha um zelo para cuidar das ovelhas que lhe foram confiadas, como nosso Deus espera que possamos nós cuidar das pessoas, que todas pertencem ao Senhor, ao bom pastor Jesus Cristo, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Essa característica do pastor Davi, de se lançar contra um leão, de se lançar contra um urso, para proteger as ovelhas que pertenciam ao seu pai, foi o tipo de coração que o nosso Deus buscou para alguém que ele queria que fosse rei sobre a sua nação, sobre o seu povo. Alguém que reinasse não como um déspota, não como alguém que tivesse as pessoas como que não valessem nada, existissem apenas para lhe servir, para fazer aquilo que lhe trouxesse mais conforto, mas alguém que as conduzisse, que as apacentasse, alguém que se importasse com uma água boa para que elas bebessem, com pastos, não é, verdejantes para que elas pudessem se alimentar, alguém que se importasse com as ovelhas a ponto de dar a sua própria vida para proteger alguma. E foi esse coração que o nosso Deus achou em Davi. Por isso que está escrito, né, que Deus fala a respeito de Davi: achei um homem segundo o meu coração. Se Deus achou, é porque estava procurando. E eu creio que o nosso Deus está falando conosco, usando essa figura de Davi, mas se revelando a todos nós como bom pastor, numa expectativa de que possamos nós corresponder a esse coração, de cuidar de pessoas que nos são confiadas, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos ministeriais, pessoas que congregam conosco, pessoas que entram e saem das congregações que fazemos parte, e que nós não podemos tratar essas pessoas como se fosse mais um número, como se entrássemos e saíssemos dos locais sem conhecer o nome da pessoa que senta na cadeira da frente, porque a única coisa que importa é o show que está acontecendo lá na frente. O nosso Deus está muito longe disso. O Senhor nos tem dado pastores segundo o seu coração para cuidar de nós, mas também para nos ensinar a cuidar de outros, porque lá no bairro onde moramos, no condomínio, na rua, os pastores temos que ser nós. E há tantas ovelhas destinadas à matança, cruzando conosco o dia inteiro. E o nosso Deus, não é? Ele quer uma resposta desses que são chamados pelo seu nome. Quando vocês vão se importar com essas pessoas que cruzam a vida de vocês diariamente? Pois o rei pastor Davi, chamado pelo nosso Deus para reinar sobre toda Israel, ele tinha um coração que apontava para o coração de Jesus. Lembre-se você que um dia nós vamos reinar junto com Cristo nesse mundo que o Senhor nos tem dado. Se importe então com essas poucas ovelhas que ele tem confiado para você, ainda que sejam as ovelhas da tua própria casa, os teus amigos, não é? Pessoas que trabalham com você. Se importe com as pessoas. Deus se importa com as pessoas. Deus está procurando corações de pessoas que ele quer levantar para que possam reinar, mas que se importem com vidas, que se importem com pessoas pelas quais o bom pastor deu a vida. Pois lá em Betlehem da Judéia, cada vez que nascia o primogênito de uma ovelha, aquele cordeirinho era tratado de uma maneira especial, porque ele pertencia a Deus. Quando eu penso em Jesus, que foi envolto em panos e colocado numa manjedoura, assim quando os pastores chegaram
eles identificaram, não é? Eles viram que o tratamento dado àquela criança, aquele menino, era o tratamento que era dado para um primogênito, o unigênito que ele deu para nós, como primogênito dentre muitos irmãos. Pois foi assim que Jesus Cristo nasceu. Nasceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se ele já nasceu no teu coração, que ele possa se manifestar, tocando e cuidando de pessoas hoje, através da tua vida. Que Deus te abençoe. Shalom.